Claramente que existem fatores aí, inflacionários por conta desse conflito e deflacionários por conta da recessão que o conflito gera, né, por conta da diminuição da atividade econômica. E a gente viu nos últimos dias bastante volatilidade no mercado de juros, né, nos mercados aí dos treasuries, agora estão caindo forte, ou seja, as taxas futuras especialmente estão aumentando bastante, pela expectativa da inflação. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós, né, para o nosso espectador, como é que é essa interação, porque eu vejo que esse jogo ele é definidor para o mercado, né? Porque por um lado a gente tem uma inflação, né, maior por conta de aumento de combustível, por conta de aumento de outros commodities, por conta de aumento de custos, por conta de um mercado menos integrado, mas por outro, né, a gente tem a recessão criada até por aumento desse preço, pela diminuição, né, da negociação no mundo. E aí fica a pergunta de como o Fed, por exemplo, vai lidar com isso. Já que se por um lado você precisa combater a inflação, que parece, né, que recebe aí mais influências por conta agora de China novamente gerando, né, problemas de distribuição na cadeia, os problemas gerados pela Rússia que você acabou de falar, mas por outro lado, se apertar muito a política monetária, você tem a questão, né, recessiva. Então, como é que fica esse balanço? Nos últimos dias, parece que é uma expectativa de mais juros. O mercado tinha mudado um pouco essa perspectiva, os títulos tinham até subido e agora voltou a cair forte. Inclusive, os treasuries mais longos aí estão chegando e ultrapassando máximas aí de vários anos, né, em taxa de juros. Como é que você acha que o Fed vai se comportar por conta desse cenário? Eu, particularmente, a gente já discutiu isso aqui, né, hoje, nós acreditamos que vai ter alguma sinalização e depois, como ele fez em outros momentos, ele vai jogar a toalha, vai, é, vai parar no meio do caminho, digamos assim, num ciclo de aperto monetário. O que você acredita que o Fed vai fazer aí nos próximos meses, né, sei lá, nos próximos 2 anos? Perfeito. Essa acho que é a pergunta de US$ 1 milhão a nível global, né? Porque, querendo ou não, a taxa de juros norte-americana, na nossa visão, é o ativo mais importante do mundo, né? Ela contamina todas as outras taxas, o resto do mundo acompanha e todos os outros ativos financeiros. Então, certamente você antecipar a direção dela é fundamental para qualquer decisão de investimento. E hoje a gente está agora na guerra vivendo assim uma certa mudança dos vetores que estavam impactando Treasury, né? A gente ao longo dos últimos 6 meses estava vivendo um movimento de muita antecipação de uma pressão inflacionária gigantesca, conjugada com uma força muito forte da economia americana, em termos tanto de earnings das empresas, quanto de dados de mercado de trabalho, quanto de produção, que inclusive é algo endógeno, esse processo inflacionário, né? Não era circunscrito apenas à alta de commodities a nível global, ele também estava pegando em setores locais dos Estados Unidos vinculados com a atividade, como principalmente o setor de serviços, e diante disso o mercado foi progressivamente antecipando altas mais fortes de juros, chegando ali antes da guerra, até antecipando que o Fed subiria 7 vezes o juro esse ano, uma antecipação bem forte desse ritmo de altas, né, a um ritmo de 25 por reunião, mas havendo casas já trazendo a possibilidade de um aumento de 0,50 na reunião agora de março. Houve uma mudança de regime com a guerra, porque o Treasury deixou de ser afetado apenas por essa dinâmica mais vinculada à política monetária, que era a principal vetor até então, e passou a ser afetado por um outro vetor que foi a aversão a risco. Vamos rescaldar assim que num ambiente onde os investidores estão mais preocupados com a conjuntura atual e futura, né, estão mais aversos a risco, e é justamente o que uma guerra faz, né, você fica com mais incerteza até onde ela pode ir, vai ser algo circunscrito à Ucrânia, vai envolver algum país da OTAN, até onde isso pode ir, e nesse ambiente de incerteza, eles passam a procurar portos seguros, lugares onde eles têm mais confiança que o capital vai estar resguardado. E o maior porto seguro do mundo hoje é Estados Unidos. Então, há uma migração de recursos para os Estados Unidos e isso é aplicado justamente, boa parte desses recursos, em ativos vinculados ao Tesouro Americano. Por isso que faz com que as taxas de juros lá, principalmente as mais longas, tenham uma queda. Agora, a partir do momento que essa aversão a risco começa a diminuir, e hoje, por exemplo, é um dia que a gente está vendo esse processo,
esse vetor deixa de ter uma importância tão grande e volta a predominar o vetor que estava operando com mais força nos últimos vários meses, que é o vetor política monetária. Bom, mas a guerra pode causar uma reversão da dinâmica de crescimento que a gente está vendo? Na Europa, certamente, porque a questão lá foi muito mais séria. A Europa é muito dependente dos combustíveis exportados pela Rússia, gás natural e petróleo, e isso certamente vai ter um impacto sobre a atividade europeia. Nos Estados Unidos tem um impacto, claro, eles importam uma série de commodities, mas eu acredito que é um impacto menor. Eu não vejo uma grande reversão da tendência de crescimento que os Estados Unidos vinham mostrando por conta do evento Rússia e Ucrânia, claro, assumindo que não se alasse para algum país da OTAN o conflito. Diante disso, os Estados Unidos ficam numa sinuca de bico muito grande, porque você já vinha com pressões inflacionárias de antes e agora você somou em cima delas uma pressão colossal, em especial sobre algumas commodities muito relevantes para a inflação, como o próprio petróleo. Então, a nossa opinião é que a assimetria é muito no sentido de uma política monetária muito apertada por parte do Fed, ou seja, você ter uma reação forte. Inclusive, temos nos posicionado nesse sentido aqui nos fundos da casa, operando mais no sentido da compra das taxas de juros longas dos Estados Unidos. Agora, qual vai ser o ritmo disso? Eu acho que muda um pouco. Não vejo mais incentivos para o Fed, por exemplo, subir 50 pontos agora na reunião dessa semana. Acho que essa questão de risco, guerra, já justifica você não ter essa postura tão agressiva. Talvez, inclusive, não faça as 7 altas que estavam programadas, dependendo do quanto persistir a guerra, mas a direção, na nossa opinião, é do aperto. E eu acredito assim, que é um certo sentido que o mercado tem precificado, porque mesmo tendo cedido ali até 1,80, 1,70, depois que a guerra começou, a Treasury já voltou, a taxa de 10 anos dos Estados Unidos voltou a subir com muita força e já está batendo agora no intraday cerca de 2,10, está acima do que estava operando antes da guerra. E a de 2 anos, que é mais vinculada com a política monetária do FED, subiu durante todo o período. Então, assim, há uma antecipação por parte do mercado que o problema inflacionário vai ser mais sério e mais persistente e que acaba que o Fed vai ter que reagir com uma política monetária mais apertada. Até para comentar aqui, estamos com as apostas na CME, né, que são os contratos futuros lá de probabilidade de aumento de juros. Para a reunião de junho, a probabilidade maior já está ali na casa de taxa de juros entre 1% e 1,25%, ou seja, seria aumento de 1 ponto percentual desde do momento atual, né? Mas eu tendo a crer que esse vai ser um aperto muito curto e não vai ter uma longa duração, porque os incentivos para o Fed afrouxar para impedir um cenário de instabilidade financeira ou até de algum risco sistêmico por conta de quebra de algum banco, por conta de elevação de juros que traz prejuízos para o balanço dos bancos, não pode ser subestimado. Então, acho que a inflação está pegando, mas o Fed não vai fazer o aperto que o Brasil, por exemplo, está fazendo aqui, né? E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.